A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe o seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite você ouvinte da Rádio Clube FM, você também que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado pela companhia. Nós estamos juntos mais uma vez no programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. E meus irmãos, vamos estudar sobre aprender a lidar com a raiva. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. E-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, aprendendo a lidar com a raiva. Segurança íntima deve ser fruto de uma conexão com o coração, com o eu superior. A raiva como fonte de segurança é falha, pois se afirma pela força e não pelo conteúdo, muitas vezes vazio e desconectado da verdade interior. Aquelas pessoas que ficam esbravejando, discutindo com muito ímpeto, podem observar porque tem uma falha gigantesca. Todo chefe que trata seus subordinados com rispidez é porque ele é inseguro. Então ele tem que mostrar que ele tem algum valor superior, que ele acredita, impondo pela força. Mas todo mundo já conhece e sabe que não é assim, que funciona. A raiva é movida, superficial, guiando pelo ego. Há que se buscar a serenidade íntima em uma experiência profunda de amor próprio e intimidade consigo mesmo, a fim de conseguir afirmar a sua individualidade, sua unicidade, sem ter que utilizar o mesmo recurso da massa perturbada que não age, apenas reage na vida, seguindo os impulsos do íntimo, do instinto, muito mais que a razão e do sentimento. Eu não admito em minha casa palavrões. Nunca. Então meus filhos cresceram, graças a Deus, sem utilizar dessas palavras inconsequentes.
Enquanto vocês viverem debaixo do mesmo teto que eu, sob a minha responsabilidade, aqui não. Quando vocês forem maiores, falei com eles, e têm as suas próprias casas, então é com vocês. E eu sempre dizia, você não precisa baixar a um nível tão mesquinho e utilizar de palavrões para se defender. Isso é se rebaixar demais. Então não se rebaixe tanto, né? Não dê munição ao inimigo a esse ponto. Porque é um rebaixamento moral intenso. Quando a pessoa sai do seu estado normal e passa a agressividade e usando de palavrões chulos, é porque ela já perdeu toda a razão, todo o direito, perdeu tudo. É um rebaixamento moral inegável ali. E vocês observem, em toda situação que parte para esse tipo de relacionamento, é porque os valores morais já saíram pela janela há muitos anos, há muito tempo. Então não, você é mais do que isso. Eu falava para eles, vocês são mais do que isso. Nunca esqueça. E graças ao bom Deus, funcionou. São muito educados, nunca utilizaram desses tristes recursos que nada funciona, que não adianta. Maneira de mostrar que está certo. Muitas vezes a raiva manifesta em agressividade até a serviço da afirmação da opinião, do ponto de vista em briga de egos. Quando questionado a respeito do que seria a verdade, Jesus calou-se. Olha só, o mestre, né, quando Pilatos o interroga, o que é a verdade? Ele simplesmente não respondeu. Por quê? Vai te tirar pérolas aos porcos? Né? Vai adiantar alguma coisa? Nada. Então é melhor que se cale. A verdade afirma-se pela argumentação e é fruto da experiência pessoal intransferível. Cada um acessará a sua maneira, a sua forma, em seu momento. É frequente na sociedade a discussão por pontos de vista políticos, religiosos, sociais. Adeptos desse ou daquele pensamento se inflamam, coléricos, desejando enfiar goela abaixo do outro sua crença, partido político ou ideologia, gerando desentendimento, violência e mágoas. Essa é uma situação atual, né, que vivemos aqui no país, de uma intolerância política muito grande, né? E as pessoas querem enfiar goela abaixo. Só uma maneira de pensar com relação aos demais, quer dizer, não ter o mínimo respeito pelo outro. Querem a todo custo enfiar ali as suas ideias e tem que ser assim. Ora, hoje o princípio, né, do respeito, da vivência realmente do cristianismo estão ficando cada vez mais distantes. O fanatismo, como fenômeno psicológico, representa exatamente o contrário do que se afirma. O fanático de qualquer natureza tenta convencer o outro a fim de angariar adeptos para sua crença e assim fortalecer a sua própria fé, que em essência é frágil e fugaz, não se alicerçando em terra firme. A verdadeira fé vem da convicção íntima nascida da experiência e da intimidade, como o que se crê, da constatação do valor pelos resultados e pela lógica dos argumentos antes que pela força. Então, meus queridos, observemos de que esses fanáticos religiosos não existem fé de verdade. A fé é vacilante, é oscilante, porque eles precisam de mais pessoas para se valorizarem ali e tentar levar adiante o que, na verdade, não vai sustentar por muito tempo. Eu já conheci vários fanáticos religiosos que hoje não são nada mais, nem seguem nenhuma igreja, porque não tiveram a fé sólida, aquela fé que é inquebrantável, da razão, da lógica, do bom senso, né? Jesus propôs, com seu exemplo de dignidade e força moral, a afirmação do valor pelo exemplo. Diz o ditado popular que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, pois vem acompanhado da força moral irresistível, de que fala Allan Kardec nas obras básicas. Gandhi conduziu a Índia à libertação do jugo inglês, afirmando sua identidade sem lançar mão da agressão contra os semelhantes, legando um maravilhoso exemplo de força pessoal e coletiva na afirmação de uma verdade
e na defesa de uma ideologia. Raiva exacerbada em violência como forma de autoafirmação é falha e demonstra o pouco respeito que se tem com a opinião alheia e com a experiência do outro. Isso é uma barbárie. Cada um amadurece a seu tempo. Não adianta apressar a primavera. A rosa aberta à força não exala o perfume que lhe caracteriza por estar ainda imatura. A borboleta retirada precocemente no casulo não voa, por não ter ainda amadurecido as asas que lhe capacitam o voo longínquo. Da mesma forma, o ser espiritual não desperta senão gradativamente, pois a natureza não dá saltos, nem pula etapas essenciais ao aprendizado de cada um. A gente sempre fala aqui, né? A natureza não dá salto, ela segue seu curso triunfal, mas lento. Se tua mente indaga, não será possível apressar os ciclos para as sementes germinarem mais rapidamente. Dizemos que deverás dar-lhes sol para aquecer-lhes o brotar, a água para saciar a sua sede de despertar e um bom terreno para acolher sua exploração de vida. O que sucederá a partir daí não te cabe decidir. Não é possível cultivar, acelerar a formação de plantas que as sementes abrigam no íntimo. Seu trabalho é deixar que se revele a luz que cada um traz no interior. Portanto, oferta-se àqueles que faz nascer e morrer todas as coisas. Então, tudo tem seu tempo. Não adianta você tentar forçar a natureza, porque não vai dar certo. Assim também é a natureza humana. A evolução é individual e as pessoas às vezes não estão preparadas para receber certas verdades. A alteridade é o aprendizado, o respeito e a inclusão da diferença como fatores importantes da natureza, da vida e propiciadores de crescimento e progresso. O ser humano necessita aprender a desenvolver o senso de valor do esforço alheio, das escolhas alheias, desde que respeitados os direitos individuais de cada um ou da coletividade. Jesus foi exemplar também nesse ponto, escolhendo para seu ministério pessoas consideradas as mais condenáveis pela sociedade da época, as menos aptas ao serviço do Senhor, que exigia competência e preparo, segundo a teologia da época. Mas o mestre evocou em cada um o sentido do bem e do belo, transformando-os em homens de bem, verdadeiros renovadores sociais, que lhes seguiram os exemplos sem se deterem na aparente limitação ou nos diferentes pontos de vista. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo primitivo, propõe o respeito incondicional a todo povo, raça, credo ou ideologia, sem exclusão, embora afirme suas características particulares e seus pontos de vista científicos, filosóficos e religiosos, com clareza, sem deturpação. A raiva pode ser utilizada como forma de manipulação para gerar a culpa e assim direcionar os indivíduos para onde se deseja. A culpa, já foi dito, não gera progresso, e sim vinculações doentias, que criam dependências e muitas vezes iniciam processos obsessivos de longa duração. Toda criatura culpada e manipulada, quando percebe o seu real valor e a condição de dependência, acaba ressentida daquele que a utilizou para seus propósitos pessoais, gerando mágoas e perturbações de demorada resolução. Às vezes, a raiva e a agressividade são as formas de comunicação em uma relação. Os parceiros ou amigos, embora se gostem, não conseguem expressar seu afeto senão de uma forma desvirtuada, muitas vezes se utilizando exatamente do conteúdo emocional contrário. Uma amiga nos contou que sua mãe nunca lhe fez um único elogio. Sua forma de interagir era implicando com a mesma, dizendo-lhe o que deveria ter feito ou criticando suas escolhas.
escolhas. Há pessoas que ainda não conseguem ser afetivas de fato, utilizando-se de expedientes estranhos como esse, mas há também aqueles que se mantêm dependentes em relações de simbiose espiritual complexa, no processo de auto e hetero-obsessão entre encarnados, sem conseguirem se afastar um do outro ou modificarem o padrão de comportamento. Esse padrão representa um desvio do modelo propiciador de felicidade apresentado pela doutrina espírita, onde os cônjuges, familiares, amigos ou companheiros de trabalho, reencontrando os antigos desafetos para reajuste, devem concorrer com o despertamento do bem em todos e entre todos, na construção e vivência do afeto sem barreiras, dentro das possibilidades de cada relação. A raiva, como forma de evitação de sentimentos mais profundos, leva ao estabelecimento ou manutenção do papel de vítimas. A vítima não se responsabiliza por si, não se acredita capaz e mantém-se dependente da ação do outro para sua paz ou felicidade. O vitimista acredita ao outro a culpa por sua infelicidade e espera que ele dê o passo, tome a iniciativa. Expressa desse modo uma atitude orgulhosa que distancia e afasta aqueles que mais ama, pela incapacidade de assumir sua corresponsabilidade nos atos geradores das mágoas e dos desentendimentos. A cura da alma dá-se necessariamente pelo abandono do papel de vítima na vida, como ser, assumindo suas escolhas, interesses, desejos, vontades. O Evangelho é uma mensagem de esperança profunda no poder pessoal do homem. Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15. O papel da doutrina espírita é exatamente auxiliar o ser a fazer contato com a porção e herança divina no desenvolvimento dos dons anímicos, as virtudes que são potências da alma. À medida que vai tomando conhecimento do seu poder pessoal e de sua responsabilidade, o homem caminha para etapas mais aprofundadas de ação e serviço em nome do amor e passa a valorizar as relações afetivas que lhe foram ofertadas como rotas de realização e alegria genuína. Jesus coroa seus ensinos chamando o homem ao desenvolvimento dos dons interiores e à vivência do amor para a glória de Deus. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Para a melhor compreensão do campo íntimo ou das predisposições internas à mágoa, deve-se estudar a própria personalidade, as expectativas, as projeções. Rubem Alves, psicanalista, educador e teólogo, afirma que ninguém é uma pessoa única, inteira. Ele afirma que cada ser humano é um albergue, onde a cada hora um bota a cara na janela. Isso quer dizer que todos são múltiplos personagens no palco de suas vidas íntimas, mental e emocional. Todos têm o que se pode chamar de subpersonalidades, que seriam instâncias de psiquismo, que têm uma máscara apropriada para cada condição ou característica de vida. Pai, irmão, tio, avô, colega de trabalho, amigo, inimigo, alegre, triste, autônomo, carente, dentre muitos outros. Vende-se muito aqui em Minas Gerais aquelas famosas bonecas conhecidas como namoradeiras, que ficam na janela olhando a rua com ar de apaixonada. Imaginemos essa subpersonalidade de uma mulher ou homem qualquer. Ela tem ideias, valores, sonhos próprios. Ela deseja o príncipe encantado, romântico, galanteador, viril e provedor. Imagem típica do homem do velho sistema patriarcal, que ainda vigora na mente de muitos jovens da atualidade, embora a máscara de modernidade que ostentam. Essa subpersonalidade interagirá com outras subpersonalidades que lhe sejam complementares nos encontros e desencontros da vida, e terá expectativas de comportamento, de atitudes. Esperará do outro que haja conforme aquele padrão idealizado. O ser humano faz em seus relacionamentos, de forma geral, uma projeção de si mesmo, de suas necessidades psicoemocionais, e busca a complementaridade natural.
Não há de errado nisso, mas que para essa relação cresça como uma relação de subsistência emocional profunda, deve-se haver cumplicidade, honestidade afetiva e partilha real, em que ambos os parceiros conheçam o que pensa e sente aquele que amam, o que se espera, o que se constrói junto. Sem isso, o campo para mágoas, melindres e conflitos está armado. Imagine-se aqueles modelos de pessoas famosas conhecidas em parques de diversões. Está lá, em papel plástico ou metal, o corpo representado. O visitante coloca a cabeça no local adequado para se tirar fotos como se fosse aquela personagem. Acontece assim na interação das subpersonalidades. Busca-se aquele que se encaixe nos clichês, idealizações e, embora seja a diferença o que atrai a princípio, à medida que a relação evolui e passa-se a conhecer aquele com o qual se relaciona, em todas as esferas, o ser acaba por entrar em conflito, por desejar deformar o outro, conformando-o aos seus interesses, sem respeito às diferenças que fazem únicos e especiais os seres humanos. A mágoa é uma nódoa no sistema emocional que denuncia a necessidade de melhoria da comunicação nas relações e de ampliação da consciência dos interesses, expectativas, projeções nela envolvidos e de forma como são comunicados ao outro e utilizados pela interação na vida. Perdão é autoconhecimento, entendimento das reais motivações e aceitação dos limites em si mesmo e nos outros, que acompanham o esforço sereno para a modificação do que não represente o ideal em que se sonha para a paz interior e das relações. Há situações, como nas experiências traumáticas, em que o indivíduo é submetido a circunstâncias agressivas, que independem de sua vontade consciente, como é o caso de vítimas de guerras, violência sexual e infantil, dentre outras, que marcam o ser profundamente. Nesses casos, a história espiritual de cada um, radicada no passado profundo e no comportamento presente, oferece os elementos de reflexão para o entendimento e aceitação das provas presentes, pelas compreensões da lei de ação e reação. Atrai-se às circunstâncias compatíveis com os padrões vibratórios, muitas vezes inconscientes da alma. Talvez seja difícil compreender que há uma justiça nesses fatos, mas a compreensão da reencarnação auxilia a perceber os movimentos de reequilíbrio que se fazem presentes. Passado o período da revolta e num trabalho terapêutico bem conduzido, a experiência traumática pode apresentar-se como uma porta de acesso a um nível mais profundo de consciência de si e da vida, numa ampliação de valores, fortalecimento de convicções e aprendizado profícuo para o ser espiritual, imortal, que todos são. Certamente que esse aprendizado poderia se fazer sem necessariamente a experiência traumática. No entanto, há construções espirituais e circunstâncias atraídas que nos lembram a fala de Jesus. É necessário que sucedam escândalos, mas ai daqueles homens por quem venham os escândalos. Mateus capítulo 18, versículo 7. Há justiça e uma finalidade útil, mesmo em meio ao escândalo, à ignorância e à crueldade. A condição de mundo de provas e expiações e as absurdas desigualdades sociais e econômicas colocam toda à mercê de possibilidades de agressão, enquanto o amor não reinar como norma de convivência ou não for a norma pessoal de conduta no uso e usufruto dos bens e das oportunidades ofertadas por Deus a nós por concessão divina, como estímulo ao crescimento pessoal do ser e de todos que o rodeiam. O perdão é o acolhimento da paz na intimidade e nas relações. É a aceitação que não representa submissão, mas ausência de revolta do indivíduo no transcurso da caminhada evolutiva, com acolhimento de sua humanidade e da humanidade do outro, condição fundamental para o retorno da alegria e da felicidade nas suas experiências de vida. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O que fica oculto. Atualmente todos clamam contra a impunidade. Os meios de comunicação desvendam sem cessar variados tipos de ilícito e causa indignação constatar como o processo de punição é moroso e falho.
muitos corruptos encontram brechas no sistema legal e escapam ilesos. Grandes criminosos persistem livres, enquanto lançam mão de incontáveis recursos judiciais. O dinheiro público some sem que ninguém seja responsabilizado. Obras são superfaturadas e os encarregados afirmam total ignorância do ocorrido. Enquanto isso, a sociedade brada indignada e pede providências. Entretanto, a justiça humana reprime apenas as condutas mais escandalosas. O legislador terreno elege alguns dos comportamentos mais deletérios ao convívio social e os proíbe mediante punições. Ainda assim, os responsáveis, não raro, logram burlar as consequências legais. Ocorre que acima e além dos regramentos humanos, pairam soberanos os códigos divinos. Eles estabelecem a fraternidade, a pureza, o trabalho e a honestidade como deveres incontornáveis. Para estar em harmonia com o estatuto divino, não basta parecer levar uma vida reta. De pouco adianta cumprir ritos ou ofertar ao mundo uma aparência de recato e sobriedade. Inúmeros pequenos gestos implicam violação à lei de harmonia que rege a vida. Os pais que não educam seus filhos violam uma missão sagrada que lhes foi confiada. Ao não dedicar tempo ao burilamento moral de seus rebentos, desdenham a lei de trabalho. Consequentemente, respondem pelos desvios causados por sua inércia. Cônjuges que se infelicitam por palavras e gestos desconsideram o mandamento da fraternidade. Comentários cruéis a respeito do próximo igualmente vibram negativamente perante a consciência cósmica. A vivência de tumultuosas paixões, atos que maculam a inocência alheia, o desamparo material ou moral de parentes necessitados ou enfermos. Muitos são os exemplos de condutas não reprimidas pela legislação humana, mas incompatíveis com a lei divina e natural. Convém refletir sobre isso sempre que surgir forte o desejo de bradar contra a impunidade do próximo. Ninguém advoga que atos desonestos persistam isentos de consequências. A sociedade necessita de regras para que o convívio de seus membros siga harmônico. O desrespeito a essas regras precisa ser reprimido sob pena de se instaurar a anarquia. Mas, se o equívoco deve ser combatido, isso não pode implicar odiar os equivocados. É preciso medir a própria fraqueza antes de lapidar os outros. As leis divinas jamais são enganadas. Embora certas baixezas permaneçam ocultas, ainda assim elas têm consequências impostas pelas leis divinas. Por ora, a maioria dos habitantes da Terra ainda foge de algum modo de seu dever. Assim, importa lançar um olhar generoso ao próximo, enquanto se cuida de corrigir o próprio comportamento. Urge gradualmente passar a não apenas afetar pureza, mas a vivê-la em plenitude. Se você é a favor da responsabilização pelos atos praticados, veja como agem todos os setores de sua vida. Cuide para que o que fica oculto não o condene perante sua consciência. Você jamais poderá enganá-la. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino Senhor, guia e modelo de toda a humanidade, intermediário junto ao Pai, aquele que disse-nos que é o caminho, a verdade e a vida, o caminho pelo qual devemos trilhar. Sabemos, Senhor, que Tu é a verdade absoluta, incontestável. É a porta estreita, mas que nos levará certamente à nossa evolução espiritual tão desejada. Portanto, estamos aqui contando com seu apoio, com a sua fortaleza moral e com o amparo da espiritualidade amiga, para que possamos, Senhor, trilhar o vosso caminho.
E assim agradecemos mais uma vez a oportunidade que sempre nos dá de falar do seu evangelho de amor e de paz. Que assim seja. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, eu te agradeço pela oportunidade de participar do programa Espiritismo Está no Ar junto com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos